Boa noite para todos, sejam sempre muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro de número 23, no estudo do livro Ave Cristo. Nós agradecemos a todos os que têm prestigiado esse estudo, aqueles que têm visualizado o vídeo pelo nosso canal no YouTube, às vezes não pode participar por outros motivos, mas depois eles assistem e compartilham com outras pessoas. Então, a gente tem tido um número bastante significativo nas visualizações. E nós agradecemos pelo carinho que tem demonstrado para com os nossos estudos. Então, para dar início às nossas atividades, às nossas leituras desta noite, eu vou pedir para Rosana fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Rosana? Sim, pode ser, Maruísa. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, pedindo permissão por mais um estudo, e os seus benfeitores, nossos benfeitores amigos, que trazem essas leituras muito edificantes para a nossa interiorização e para a nosso aprimoramento espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia, pelas vossas maravilhas que nos cede, pela benevolência que tem para conosco, não deixando a gente sempre a sós, sempre em dificuldades. Dificuldades sim, mas porém, com a sua sabedoria, iremos trilhar o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja sempre conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Tudo bem, então eu vou parar de compartilhar aqui e para poder abrir o texto, para dar continuidade às nossas leituras. Nós paramos nesse trechinho, que para nós aqui é o parágrafo de número 10, e estamos naquele momento em que Tassiano e sua filha Blandina encontram com Basílio e Lívia, a filha adotiva, e estão ali todos, parece que empolgados, porque são almas que se reencontram. Então, aquela sensação de alegria interior, sem saber o motivo, mas simplesmente por estarem na companhia uns dos outros. E passeando ali junto, né, estando ali na companhia deles, às margens dos dois grandes rios que cortam a cidade de Lyon, ele viu um ninho de passarinhos e ele disse: quanta alegria nessa família feliz. E aí Lívia disse para ele: a natureza é sempre um livro divino. E foi aqui que nós paramos, certo? E Tassiano vai falar coisas muito bonitas aqui nessas reflexões em torno da natureza. E faz um tempinho que você não lê. Deixa eu ver quando foi a última vez. Foi no dia... Eu tentei ler semana passada, mas eu não estava bem. Você não estava boa. Isso, hoje você está em condições? Então pode continuar, então, Ritinha. O Patrício fitou-a com indisfarçável ternura, deixando transparecer os sentimentos indefiníveis que lhe afloravam na alma, e considerou: Lívia, há momentos em que, por mais se nos fixe a confiança nos deuses, mais se nos torna o coração um labirinto de perguntas sem resposta. Por que motivo
Um pássaro pode fazer a própria casa em harmonia consigo mesmo, e um homem é constrangido a sofrer a influência dos outros na realização dos menores desejos? Por que razão corre em paz a corrente de um rio para fundir-se no mar largo, enquanto os dias da alma humana se escoam, atormentados na direção da morte? Haverá mais clemência nas divindades imortais para os seres inferiores? Seremos, porventura, consciências caídas no integral esquecimento de si próprias, algemadas à terra para serviços de purgação? A jovem que se conturbara ante a chama afetiva que lhe resplendia no olhar, pronunciou alguns monossílabos, evidenciando o propósito de modificar a conversação. Mas Tassiano, encorajado com o rubor espontâneo que assomara a face da interlocutora, prosseguiu carinhosamente. Sempre admiti que as tradições familiares devem nortear os nossos sentimentos. Casei-me, por isso, em obediência a elas, e dentro delas formei uma pequena família que me segue os passos. Procurei na esposa que os deuses me trouxeram uma irmã para a viagem no mundo. Supunha que o amor, tal como o vemos na existência comum, gerando tantos crimes e tantas complicações, não passasse de mero impulso plebeu das almas menos afeiçoadas à dignidade social. Sinceramente, não surpreendi em Helena a amiga que meu espírito aguardava. Tão logo se nos fez mais íntima experiência em comum, percebi a distância moral em que nos situávamos. Contudo, nela encontrei amorosa mãe para minhas filhas e conformei-me. O moço esboçou amargo sorriso e continuou. A vida não foi feita de encomenda para nós, uma vez que somos subordinados dela, com o dever de aproveitar-lhes as lições. Cerrei, assim, as portas do ideal e passei a existir, como tantos outros existem, apagando em mim mesmo qualquer despertamento do coração. Agora, porém, que nos vimos, tenho noites mal dormidas. Penso em alguma surpresa da sorte que me faculte a felicidade de aproximar-me de ti, com liberdade bastante para oferecer-te o que tenho. É pouco, bem sei, mas é o coração inteiro que deseja restaurar-se para ver-te feliz. Tenho imaginado uma vida nossa, essencialmente nossa, à distância deste sítio onde muitas recordações aflitivas me vergastam a alma. Levaríamos conosco Blandina e teu pai, afastando-nos de tudo o que possa alterar o ritmo de nossa aventura. Seria justo, porém, imaginar um plano tão arrojado sem ouvir-te? O moço fitou-a com um enternecimento ansioso por verificar-lhe o estado da alma, notando-lhe a ternura nos olhos marejados de lágrimas que não chegavam a cair. Conhecemo-nos há alguns dias, prosseguiu o moço romano sensibilizado. Entretanto, guardo a impressão de que somos velhos amigos. Minha esposa e a primogênita, que se afinam imensamente uma com a outra, demorar-se-ão largo tempo em Roma. Não desejo acusá-las de ingratidão, mas tenho razões para supor que ambas não registrariam por muito tempo a ausência de Blandina e a minha própria ausência. Somos em casa duas pessoas colocadas à margem.
Tenho refletido, pois, na possibilidade de uma renovação. Não julgas possível a nossa felicidade em outra parte? Abandonaríamos as Gálias e procuraríamos uma terra diferente na Ásia ou na África. Relanceando o olhar pelo arvoredo farto, continuou. Esta herdade, não obstante a beleza de que se reveste, é o túmulo das mais belas esperanças de minha mocidade. Um sopro de morte aqui me transformou o destino. Há momentos em que desejaria incendiar os bosques, destruir as plantações, derrubar o palácio e dispersar os servos para arrancar um novo mundo de minha própria solidão. Todavia, quem por mais poderoso fará realmente o que deseja? Contemplou a filha adotiva do filósofo, com intraduzível esperança, a fluir-lhe do olhar e tornando-lhe de leve, a destra rogou. Que me dizes de tantas e tão amargurosas confidências? Lívia, que a ruborização do rosto fizera mais singular e mais linda, respondeu com tristeza e simplicidade. Tassiano, meu pai, costuma dizer que as almas capazes de tecerem a perfeita aventura conjugal habitualmente se encontram tarde demais, quando não são surpreendidas pela morte, que as separa em plena alegria. São detidas por insolúveis compromissos que lhes inibem a aproximação. No entanto, meu casamento não é obstáculo intransponível, atalhou o moço, algo perturbado. Helena desvencilhar-se-ia de mim, como quem se livrasse de um fardo. A moça, contudo, embora serena, acentuou com amargura. O grilhão não pesa, entretanto, somente numa das conchas da balança, eu também sou casada. O interlocutor sentiu que uma onda de frio lhe gelava o coração, mas permaneceu firme à escuta. Quando meu pai se referiu aos dissabores que nos defrontaram em Massília, reportava-se ao meu inquietante problema pessoal. A moça fez pequena pausa, dando a ideia de quem acordava a memória e prosseguiu. Há quase 2 anos houve em Massília uma festa ostentosa em homenagem ao patrício Aulo Sérgio Tuliano, de passagem pela cidade. Instado por amigos, meu pai permitiu que eu me incumbisse de vários números musicais na noite de maior regozijo público. Nessa ocasião, conheci Marcelo Volusiano, um moço que de imediato se interessou por minha companhia e que em poucos meses se fez meu esposo. Meu pai sempre alegou a necessidade de conhecer-lhe os antecedentes, antes de formular a sua aprovação ao matrimônio. Todavia, sentindo-se idoso e enfermo, procurou satisfazer aos meus anseios de moça, porquanto eu não alimentava qualquer dúvida quanto à correção do rapaz que me despertara para as alegrias do amor. Ele asseverava proceder de nobre família, em recursos suficientes para garantir-se em variados negócios e aparentava tanta prosperidade financeira, que não vacilei em aceitar como verdade pura as informações com que se nos fazia conhecer. Marcelo, porém, logo após o matrimônio, mostrou-se irresponsável e cruel. Desapareceram dele os modos aristocráticos do amigo de Aulo Sérgio. Além de tirano bem posto, era um jogador impenitente do anfiteatro, mergulhado em atividades escusas. A princípio, meu pai e eu tudo fizemos para subtrair-lhe o vício que o subjulgava. E para alcançar esse fim,
Não hesitei em trabalhar como arpista em festas pagas, acreditando cooperar com ele na solução de débitos numerosos. Contudo, cedo conheci que ele usava os dotes artísticos para atrair relações importantes, junto das quais obtinha volutosas aventuras financeiras, cuja extensão nunca pude conhecer. A moça suspirou, magoada pelas dolorosas reminiscências, e prosseguiu. Se o problema estivesse limitado aos desgostos de ordem material, provavelmente ainda nos achássemos em Massília, tentando o reajuste. Marcelo, entretanto, apesar de minha dedicação afetiva, em 6 meses de convivência, parecia entediado de meu carinho e apaixonando-se por Sublícia Marcina, inteligente, poetisa e bailarina de renome. Passou a viver em companhia dela, sem abandonar a nossa casa. Tantos espetáculos deprimentes presenciamos que meu pai deliberou a nossa transferência para cá, buscando a nossa renovação. E qual é a atitude à frente do patife que assim procedeu? Atalhou Tassiano sob forte impulsividade. Como toda mulher esclareceu, Lívia, cuja profundez filosófica aliada à frescura juvenil, tornava admirável naquela hora. Sofri muito a princípio, mas com o auxílio do céu, o meu ciúme acabou em piedade. Julgo Marcelo demasiadamente infeliz para condená-lo. Não creio possa ele desfrutar a tranquilidade de uma vida digna. Tassiano fitou-a com admiração e pesar, e considerou afetuoso. Por que razão pensas desse modo? Não é comum semelhante atitude em uma jovem que ainda não alcançou os 20 anos? Acaso não serás tão mulher quanto as outras? Lívia, porém, sorriu, algo triste, e observou. Não tive mãe que me quisesse. Devo a minha compreensão ao pai que me acolheu. Desde cedo, habituei-me a acompanhá-lo nas digressões filosóficas e a interpretar a vida, segundo as realidades que o mundo nos oferece. Na época em que quase todas as meninas estão perturbadas pela ilusão, fui conduzida à responsabilidade e ao trabalho. Em Massília, tudo nos custou caro ao esforço pessoal, e por isso aprendi que não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. Não sentes, então, saudades do homem que amaste? Não lhe disputaria a posse? Por quê? Indagou a interlocutora serena. As saudades que eu possa experimentar, não devem impedir o céu de mostrar-me o melhor caminho. Bom seria se eu pudesse partilhar a felicidade com meu esposo. Entretanto, se esse convívio me constrangesse a cometer um crime, um desacordo com a retidão da minha consciência, não será mais justo o benefício da ausência? Quanto a disputar atenções e carinhos de outrem, não creio seja o amor objeto de leilão. O afeto, a confiança e a ternura, a meu ver, devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas de um manancial. Não acreditas, porém, na sobrevivência da felicidade em outros moldes? E baixando o tom de voz, que se fizera mais doce, o marido de Helena perguntou: não admites a nossa capacidade de construir novo ninho em novo campo de compreensão e ventura? Lívia, extremamente enrubescida, lançou-lhe inesquecível olhar e concordou. Sim, creio. Sinto em tua dedicação nobre e calma
uma praia linda e segura, capaz de proteger o barco do meu destino contra todos os vendavais. Amo-te muito. Descobri esta verdade logo que nos vimos pela primeira vez. Compreendo agora que Marcelo me trouxe os encantamentos da menina, ao passo que em tua companhia assinalo em mim os anseios da mulher. A nenhuma glória feminina poderia eu aspirar mais alta que a de compartilhar de teus sentimentos, entretanto, não mais nos pertencemos. Anotando-lhe a última frase marcada de desapontamento e amargura, o filho de Varro interrompeu-lhe a palavra, considerando impulsivo. Se me queres e se eu te quero tanto, por que nos prendemos aos que nos desprezam? Renovaremos a própria sorte. Seremos felizes. Teu pai entender-nos-á. Lívia desatou o pranto de emotividade que lhe dominava o coração e falou em voz entrecortada. Possuis, ligada ao teu nome, a esposa que te premiou com 2 filhinhas. Minha esposa? Ponderou o interlocutor inquieto. E se eu te dissesse que ela não encontrou em mim o homem que esperava? E se eu te afirmasse, com provas inequívocas, que ela se consagrou a outra espécie de amor? A moça suspirou aflita e comentou. Não duvido de teus informes, contudo, o tempo e o espírito de sacrifício podem modificar a situação. E, indicando a menina que brincava distante, acrescentou com firmeza. Blandina, é também um amor que confia em nós. Se adotássemos uma conduta igual àquelas que nos ferem, talvez lhe envenenássemos irremediavelmente o coração. De que nos valeria arrebatá-la os braços maternos? Estaria presa em espírito a estas árvores da sua primeira infância. A separação lhe faria ver uma heroína inovidável na mãezinha que lançaríamos com o nosso gesto ao menosprezo e a devoção que desejaríamos dela receber, pura e simples. Provavelmente estaria transformada em desconfiança e dor. Se algum dia deve provar o fel da verdade, que o cálice de angústia lhe seja imposto por outras mãos, Tassiano fitou a pequena de longe e calou-se, de voz embargada pela comoção. Estaremos juntos, esclareceu a moça, reanimando-o. O amor, acima de tudo, é entendimento, carinho, comunhão, confiança, manifestação da alma, que pode perdurar sem qualquer compromisso de ordem material. Encontrar-nos-emos em Blandina, que será nosso ponto de referência afetiva. Os dias passarão sobre nós como vagas de beleza e esperança. E quem sabe o futuro? Talvez o tempo. Antes, porém, que pudesse terminar a frase, a menina alcançou-os com um belo sorriso e ofereceu-lhes soberbo ramo de gerânios encarnados. O genitor refugiou-se no silêncio e a pequenina dominou a conversação, contando graciosas aventuras. Daí a instantes, o trio retomava o caminho de volta. No átrio da modesta casa que passara a habitar, Basílio aguardava-os com visíveis sinais de impaciência. Em reduzidas palavras, deu conta da preocupação que o afligia. Marcelo aparecera inesperadamente. Lívia empalideceu e tentou, com delicadeza, evitar um encontro entre os 2 homens. Todavia, Tassiano, de semblante nublado, resolveu entrar e conhecê-lo de perto. O rapaz, que se abeirava dos 30 anos, era alto, de compleição elegante,
mostrando formosa cabeleira e emoldurar-lhe os olhos móveis na fisionomia enigmática. Abraçou a esposa com alegria, como se nada houvesse acontecido de grave entre os dois, e saudou Tassiano efusivamente, chegando a desconcertá-lo. Parecia até satisfeito em observar a mulher em companhia de um amigo novo, como quem se aliviava de um fardo na consciência. Em minutos, relacionou o objetivo da viagem que eu trazia. Viera a Lyon, acompanhado de alguns cantores de renome que se destinavam a grandes exibições artísticas. Entretanto, acrescentava ele, talvez para prevenir indiretamente a esposa, não podia demorar-se. Diversos companheiros aguardavam-lhe o regresso em Viena. Uma bela festa em casa de Tito Fúlvio, abastado patrício de suas relações, compelia-o a retorno imediato. O pai de Blandina percebeu no recém-chegado um espírito inteiramente diverso da família que se afeiçoara. Marcelo era turbulento, exibicionista, paurador. Dava a ideia de um menino inteligente a brincar de viver. Não apresentava no verbo fácil qualquer frase que denotasse madureza de raciocínio. Trazia a mente apaixonada pelos assuntos do anfiteatro, da qual era frequentador inveterado. Sabia o número de feras exclausuradas nas jaulas de Massília. Quantos gladiadores podiam ali brilhar na arena e quantas bailarinas viviam na cidade, dignas do aplauso público, mas ignorava o nome de quem governava a próspera Gália Narbonense, onde vivia e desconhecia completamente as suas indústrias e tradições. Tá bom, Ritinha, acho que já deu quase meia hora já, então assim você toma um fôlego, certo? Tá bom, Maroísa. Tá? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Aqui a gente não tem muitos comentários a fazer, porque são só narrativas, né, do desenrolar aí dos fatos. Sônia, você também faz um tempão que não lê. Você quer ler um pouquinho ou está aí junto com as netinhas? Está difícil aí para você? O que você acha? Não, tudo bem, tá? Então, Tranquilo. então vamos lá. Então, mas qualquer problema, se avisa. Tá. Tassiano, que eu escutava a princípio com disfarçado rancor, depressa lhe reconheceu a fatuidade e passou a examiná-lo com mais calma e menos severidade. No fundo, porém, sentia-se aborrecido. Aquele visitante inesperado era um trampolho no caminho. Se pudesse exilá-lo-ia no fim do mundo. A ideia de liquidá-lo em alguma emboscada bem feita agitou-lhe o pensamento. Contudo, não nascera com a vocação de assassino e, por isso, expulsou a tentação que lhe insinuava na cabeça. Não vacilaria, porém, na mobilização de todos os recursos para afastá-lo. Entretanto, Marcelo se lhe tinha, lugaz, na descrição das próprias bravatas, o filho de Varo refletia sobre a melhor maneira de empenhar amigos no afastamento do intruso. Absolutamente distanciado da conversação, imaginava como desterrar o marido de Lívia para algum ponto remoto. Não lhe suportaria a presença. Removê-lo-ia a qualquer preço. Foi quando o próprio Marcelo lhe ofereceu o ensejo desejado, exprimindo-lhe o propósito de voltar a Roma.
sentia-se asfixiado por dificuldades financeiras. Só a grande metrópole me facultaria o lucro fácil à altura de sua expectativa. Cassiano surpreendeu-se à brecha que lhe buscava. Mostrou radiante expressão no rosto, esclareceu que podia apresentá-lo a Cláudio Lício, sobrinho do velho Estácio, que a morte já havia levado, e que, em Roma, se fizera acatado na organização e direção de jogos no circo. Crescera em Leão, de onde partira demandando venturas coroadas de êxito, e fizera-se benquisto de muitos políticos que não lhe negariam a cooperação e favor. Marcelo, de certo, encontraria excelente colocação para seus dotes intelectuais, orientando artistas diversos. Havia tanta segurança na palavra do novo amigo que o genro de Basílio, entusiasmado, lhe aceitou a proposta sem hesitar. Expressiva mensagem foi escrita. O filho de Quinto Varro pedia ao companheiro de mocidade ocupar-se ou recomendado em algum encargo rendoso e condigno. Lida a carta, Marcelo prorrompeu em bombásticos agradecimentos e, sem qualquer consideração para com a mulher e para com o sogro, decidiu a viagem para Viena no mesmo dia. Prometeu tornar em breve, a fim de combinar com os familiares quanto ao futuro. Referiu-se às virtudes da companheira, como se devesse alimentar-lhe o carinho à custa de elogios, e afirmou ao velho mil protestos de amizade e admiração. E a afeição de um pássaro inquieto, feliz para ver-se livre, despediu-se ruidosamente, descendo com outros amigos para a cidade próxima. Começou, então, para a Vila Vetúrio, formoso período de harmonia e restauração. 3 noites por uma semana, o palácio era abrilhantado com música primorosas e conversação sadia. Enquanto Lívia e Brandina cantavam ao som de harpas e alaúdes, Cassiano e Basílio comentavam Hermes, Pitágoras, Virgílio e o piano em precioso torneio de inteligência. Eram filósofos. Hermes era do Egito, Pitágoras também da Grécia, Virgílio, Piano eram romanos. Então, eram filósofos, escritores muito famosos e que ainda são lidos e estudados até a atualidade. Semanas e semanas de felicidade corriam céleres quanto Teodulo regressou à idade, trazendo notícias. Helena dirigia ao esposo longa carta, comunicando-lhe a determinação de permanecer em Roma por alguns meses, não só para satisfazer ao genitor doente, como também para solucionar o problema da filha Galba. Fadigado de prazeres, parecia disposto a desposar Lucila. Ai, desculpa, espera um pouquinho. Eu apertei, oh meu Deus, eu apertei um tantinho aqui, deixa eu voltar lá. Sônia, desculpa, bem, eu bati o dedo aqui. Lucila. Peraí.
Parou no parágrafo que está a Helena, está aqui, ó. Possível. Não, ela está comentando ainda mais para frente. Então, é bem mais para frente. Espera aí. Espera lá, acho que estou chegando. É mais para baixo. Filho de Quinto Varro, li da carta, foi embora. Aí o teógrafo. Bem perto dos. Isso, aqui, ó. Paramos aqui, ó. Galba, fatigado de prazeres. Paramos aqui. Tá. Era simples questão de tempo. Cassiano não prestou maior atenção ao assunto e passou a dispersar ao preposto Delpírio Gracial tratamento. Teodulo percebeu-lhe a frieza e jurou vingar-se. Astuto e malicioso, compreendeu que entre o marido de Helena e a filha de Basílio existiam os mais entranhados laços de afeto e imaginou-lhe as relações mais íntimas, segundo os pensamentos escusos de que se alimentava. Obsteve-se de qualquer visita pessoal ao filósofo, mas ciente de que o velho e a jovem se ausentavam de casa uma noite por semana, com destino ignorado, acompanhou-o sutilmente, certa feita, vindo a saber que ambos eram cristãos, frequentando discretamente o culto detestado. Ai, 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 ai. Guardou o segredo e entrou em regime de grande reserva e não menor isolamento, apenas comunicando a Tassiano que havia ordens de Vetúrio para viajar entre Lyon e Roma. Enquanto Helena estivesse no domicílio paterno, tantas vezes quantas se fizessem necessárias. A vida prosseguia sem surpresa e sem salto. O filho de Varro, novamente feliz, não suspeitava que a dor lhe sitiava o destino com dureza implacável. Isso. Com isso, terminamos o capítulo 2, certo, gente? Vamos continuar. Pera lá, Sônia. Deixa eu ver que horas são. São 8h10 ainda. Almas e sombras. Não longe das termas de Trajano, em pleno coração de Roma antiga, vamos encontrar soberba vila em festa. A matrona Júlia Sembria recebeu os amigos na intimidade. O ar ambiente está embalsamado de capitoso aroma. Exímias dançarinas, ao som de músicas envolventes, executam no centro de caprichoso jardim bailados estranhos e eróticos que os convivas, ao longo de tufos verdes e floridos, acompanham com lascivia encantamento. Amplitia era viúva de famoso chefe militar que, morrendo nas campanhas de Massimino, lhe havia legado muito dinheiro, muitos escravos e a vila apalacetada, onde o esposo falecido tinha o prazer de cultivar plantas e flores do Oriente. O recinto, por isso mesmo, obedecia
ao mais fino bom gosto, entre largos canteiros bem traçados, sobre a forma de luas crescentes, arbustos, fontes e bancos marmóreos, tecia quadros de régia beleza. Devia ser lindo. Sim. A viúva sem filhos parecia interessada em desforrar-se da natureza, que, impediosa, começava a escorrear-lhe o rosto e lutava por conservar a mocidade em prazeres bem pagos, rodeando-se de moços gozadores da vida. Talvez para consolidar nos outros a impressão de sua vitória permanente de mulher inconformada à frente das velhice. Entre frases cochicadas e Cochichadas, de cochichar. Cochichadas. cochichadas e gargalhadas alegres, assim, acendidas pelo vinho abundante e claro que era servido aos entreatos dos variados números artísticos. Deparamos uma jovem de lindo porte, que, em companhia de algumas amigas, participa do brilhante sarau. É Lucila, que experimenta o anseio de liberdade na floração dos seus primeiros sonhos juvenis, intoxicada pela sede de aventura na comunhão com a sociedade romana do seu tempo. Sabe que a genitora lhe destina à mão de mulher ao tio viciado que lhe não inspira amor. Reconhece-se incapaz de fugir à determinação do avô, que lhe reclama o sacrifício feminino a fim de preservar a própria fortuna e, em razão disso, desajuizada e fútil, entrega-se ao desregramento, qual se pudesse fugir a si mesma. Encontrara na véspera o insinuante Marcelo Volusiano, que, por se referir-se às galhas, lhe acordou de imediato a atenção. Desde o instante em que lhe fora apresentada a ele, por velha amiga no anfiteatro, despreocupara-se inteiramente de que lhe passava na arena. Toda a sua atenção se concentrada nele, e tão grande afinidade se estabeleceu entre ambos que a moça não vacilou em favorecer-lhe o ingresso à festa de Júlia, mobilizando, por isso, as próprias relações. Entenderam, gente? Quem é esse Marcelo aqui? Lucila é a filha mais velha de Tassiano, que vai ter que casar com o tio, irmão da mãe, a pedido do avô, para que a fortuna da família não fosse repartida com mais ninguém. Mas nas noitadas, ela encontrou com Marcelo Volusiano, que era o marido da Lívia, e se apaixonou por ele. Certo? Olha os rolos da vida. Pode continuar, Sônia. Marcelo, plenamente distraído dos laços que o prendiam à família distante, rendia-se à tentação de novas aventuras. A voz adocicada e os gestos voluptuosos de Lucila, a palavra sonora em que predominava o sotaque dos romanos, habituados aos mundos gaulês, lhe haviam cativado o coração. Encantado,
conseguira acesso à vila de Sembria, e ao lado da neta de Vetúrio, num banco cercado de romanceiras da Síria, falavam-lhe aos ouvidos inebriados. Realmente viajei através das mais expressivas paisagens do Ródano. Entretanto, estava longe de adivinhar que encontraria aqui a mais bela flor da juventude latina. Doce Lucila, como arrojar-me a teus pés e adorar-te. Com que palavras exprimir-te a emoção e o contentamento que possui? Enquanto a moça, embriagada de júbilo, se lhe rendia aos carinhos, pitando longuidamente, arrojado e conquistador, continuava com fascinante infecção de ternura. Que importa nos aproximemos mais intimamente um do outro, se nos sentimos desde ontem envolvidos na mesma onda de confiança e carinho? A vida é apenas um minuto de felicidade que respiramos entre as sombras do passado e as sombras do futuro. Tudo é sempre o agora maravilhoso. Minha diva celeste, não ensurdeças ao maravilhoso apelo do amor. Entre os olhos súplices do rapaz, a jovem balbuciou entre a alegria e a inquietação. Compreendo-te os anseios que são iguais aos que povoam minha alma. Trazes para mim alguma coisa que tenho esperado ansiosamente. No entanto, Marcelo, não era justo consultar o tempo? Ah, o velho Cronos, suspirou o moço contrariado. Minha paixão jamais saberia ouvi-lo. Não te reportarias a ele se houvesse descoberto em mim o deslumbramento com que a tua presença me envolve. Não te expresses assim. Recebo-te na qualidade de herói do meu primeiro amor. Contudo, peço-te, tenhamos calma. Não nos perturbemos, recorramos à inspiração dos deuses para que nos oriente os destinos. Só um instantinho, Sônia. Causa até um desconforto para a gente ler o diálogo entre esses dois, não é? Porque talvez ela estivesse sinceramente apaixonada por ele, mas não podemos acreditar que ele estivesse sinceramente apaixonado por ela, né? Então, são duas pessoas, assim, de caráter volúvel, só ali interessados em aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento, enfim, sem outros propósitos de vida, mas, enfim, a gente vai ter que ler para poder descobrir o que vai acontecer com cada um depois, certo, gente? Aonde vai parar, onde vai dar essa história. Mas até chega a causar um certo desconforto na gente ler o diálogo entre os dois. Mas, enfim, vamos em frente, Sônia, para a gente poder ter uma ideia de onde mais uns 5 minutinhos, que já são 8h20, mais um pouquinho. Os deuses, falou o aventureiro, depois de sorver nova taça de vinho. Os deuses são os benfeitores naturais e de nossa aventura.
Apolo, o renovador da natureza, abençoar-nos os sonhos. Haverá maior alegria para o olhar de Vênus, para que a de contemplar contemplar uma ninfa como tu, e rivalizá-la em beleza. Amar-me, divina, aplaca a minha sede de afeto. Tenho peregrinado pelo muito tempo à procura do teu olhar que me fala das estrelas distantes. Não cerres a porta da ternura que te enriquece o coração ao viajor que chega, fatigado de tão longe. Enlaçou-a com venenosa carícia e Lucila estremeceu com o beijo que lhe buscava a boca inquieta e risonha. Emmanuel podia ter pulado essas partes, né? Pois, na noite seguinte e nas noites subsequentes, passaram aos entendimentos ocultos num ângulo isolado do jardim de Vetúrio. Decorrido 4 meses em que a jovem se mostrava profundamente modificada, Anacleta, por solicitação de Helena, pôs-se em campo, descobrindo os encontros noturnos e identificando o moço. Tarde demais. Tomou informações acerca de Marcelo, vindo a saber que era ele afortunado jogador do circo, particular protegido de Cláudio Lício. Em nome da senhora, de cujo lar fora sempre a governanta fiel, tentou avistar-se com o amigo Leonês. Para esclarecimento, entretanto, Cláudio achava-se ausente, acompanhando familiares em excursão pela Espanha. Alarmada, Helena, certa noite, esperou a filha em seus aposentos particulares e, registrando-lhe a chegada, horas mortas, interpretou-a severa, exprobando-lhe o procedimento incompreensível. Estava prometida ao brio de Galba. Conhecia as responsabilidades que lhe competiam ao círculo familiar. Não ignorava o objetivo daquela permanência longa em Roma, como que descera ao nível escuro da mulher desclassificada. Como lhe confiava daquele modo a um estranho cuja procedência deveria ser a taverna ou o cárcere? A genitora esperava que a moça ferida no caráter feminil se justificasse revoltada, ajustando-lhe a emenda precisa, mas com espanto notou que a filha cambaleava, Rojando-se-lhe. Rolejando-se-lhe aos caiu pés. aos seus pés, isso. Anacleta, atraída pela conversação em voz alta, penetrou igualmente à câmara no evidente intuito de auxiliar. Mãe, querida mãe, soluçou a jovem consternada, socorre-me, estou doente, não me abandone. Marcelo e eu nos amamos, pertencemos uns ao outro. Não me condenes a um casamento que não posso tolerar. Os deuses sabem que eu não posso. Helena e a velha amiga trocaram um significativo olhar, como que se recordarem da mocidade distante. Não podes? Gritou a genitora, indignada. Não permitirei qualquer interferência de tua vontade caprichosa nos planos do meu pai. Mandarei um emissário a Campani
para que teu tio retorne à casa imediatamente. Realizaremos as núpcias, explicarei a Tacia que a teu consórcio deveria ser efetuado às pressas aqui mesmo. Tá certo, Sônia, nós vamos parar por aqui, porque assim a gente, aqui já o próximo parágrafo também já fica um pouquinho mais comprido, assim a gente pode ir fazendo a leitura com mais calma desse momento, certo? Nós paramos aqui, então, no abuça, abraçou-lhe a cintura, e vamos ver o que é que vai acontecer, certo? Momentos aí de dramas e tramas, né? Na vida de todos. Se a gente for ver bem mesmo, ninguém está feliz, né? Só encrencas para todo mundo. Mas eu agradeço a sua leitura, viu, Sônia? Eu que agradeço, desculpa. Voltar aqui a tela cheia, voltar aqui ao PowerPoint. E, aliás, nem preciso, deixa eu ver onde que está. Vou compartilhar aqui a tela do PowerPoint, só para a gente ficar com uma imagem. Hoje não fiz nenhuma que pudesse colocar aqui para finalizar. E eu vou pedir para Deoclésia fazer a prece final. Faz tempo que você não faz a prece de quarta-feira. Pode ser, Deoclésia? Pode sim, Malu. Então, tá Desculpa, eu também bati aqui e saiu tudo do... Eixe. Mas vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo de coração pelas leituras de hoje, pelas mensagens que vemos que todo mundo passa por, assim, por vicissitudes nessa vida, cada um de uma forma, mas que aquela dorzinha de coração sempre tem. Então, vamos pedindo a Deus que nos ajude, que o Espiritismo traga para nós o conforto, para nossas almas, para as nossas dúvidas, o esclarecimento, e nos dê coragem para colocarmos em prática tudo que nós aprendemos nessas lições de todos os dias. Agradecemos, Pai, por este momento e abençoe a nossa noite, essa semana, e que possamos ter, então, muita paz em nossos corações. Que assim seja, Pai querido. Graças a vós.